gente! Bem-vinda! Legal! Uma noiva morena, gente! É verdade. Legal, né, Que gente? Hoje bom, eu tô que de cabelinho linda. liso. Que É, legal. já fiz o cabelinho e ele fica liso, assim. Tudo Ah, tá bem, muito... gente? Tudo bom, linda. Que bom. Olha, hoje essa sala vai encher. A gente vai colocar muita energia, porque É. você, olha, que mulher. Ah, obrigada. Assim, eu fiquei muito Parabéns, feliz viu? também em conhecê-la pessoalmente, né? Uma energia boa, leve, gostosa. Que bom. Eu sou Eu sua falo, fãzona. eu falo, ó, onde tem mulheres, né? A magia acontece. Eu falo que é uma energia da força, da sintonia, assim. Eu super curto. Isso. Eu também acho muito legal e a gente precisa cultivar essa questão de se apoiar mutuamente, É, né? Coisa que os homens fazem assim, né? é. Muito bem. E às vezes a gente tem algumas questões, mas eu assim, sempre onde eu posso, né? Uhum, Passar essa mensagem que a gente tem que se unir, se valorizar, porque, né? uhum. Temos poderes. Exato. É que a gente fala da sororidade, né? É a gente Sim, se apoiar uma com a outra. Eu acho que a mulher, ela reconhecer o potencial da outra e não ver sim, como um lugar de disputa, e sim como um lugar de fortalecimento, né? Então, perfeito. historicamente, eu vejo assim que nós mulheres, ainda há esse movimento na cultura, né? Da mulher, ela muito mais querer concorrer com a outra, então Isso. é assim, e não às vezes se aproximar, eu acho que somar. Mesmo porque se a gente pegar assim, né? Antes era, se a gente vê assim, até no período da mulher ser escolhida para namoro e tudo, será que ele vai te escolher? Né? A outra é melhor, a outra é mais bonita, a outra é mais interessante, né? Então a gente sempre Sim, entrou a mulher nesse lugar de uma com a outra, um lugar de rivalidade, né? E não de parceria. Então, acho que pois nós estamos é. nesse movimento, acho que de romper um pouco isso, né? E a gente, eu acho que se unir. Tem mulheres com trabalhos incríveis, mulheres maravilhosas. Eu falo, a gente tem que trazer essas mulheres à luz da sociedade, Que né? E lindo. muitas vezes a gente vai trazer essas mulheres através da gente. É É verdade. aquela que a gente soma, é aquela que a gente tá ali para motivá-las. Por aí. Ai, que bom. Então, olha que chegada maravilhosa. É. Sozinha, assim, eu acho que talvez nem todos saibam, né, assim, da sua Uhum. trajetória. Acho que é legal É. dar aí as boas-vindas e você também se apresentar, dizer um pouquinho assim, de você. Depois a gente entra mais no assunto assim da sua vida profissional, da sua carreira, como é que foi. 2 livros já lançados, o maior sucesso, né? Uhum. E Exato. seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu fiquei super feliz, assim, né, quando você fez o convite. Porque geralmente, assim, nas lives, na palestra, sempre a gente está ministrando um curso, ministrando palestras, né? E nunca a gente fala assim, como que chegou-se até esse lugar. Lógico, a gente fala rapidamente, mas talvez agora eu possa sinalizar algumas questões, né? Sim. Então, tem 38, eu tenho 38 anos e 18 anos eu estudo a área da sexualidade. Então, assim, Sim, que desde meus legal. 20 anos quando eu Uhum. comecei a ser um lugar muito de motivação para eu construir a minha vida profissional. Então, tudo começou dentro da minha faculdade de serviço social. Então, minha primeira faculdade, eu me graduei como assistente social. Então, isso aí já estava beirando aí os 20 anos. Mas anterior a isso, eu vim de uma família evangélica, meus pais, eles são pastores, né? Que Então, assim, a minha família bênção. é muito religiosa. E naquele período, a minha família, ela sempre foi muito conservadora, né? Meu pai Sim. é militares. Então, assim, a educação foi bastante, muito fechada, muito sem intimidade com os pais. Então, falar sobre curiosidade, sobre os primeiros namoros, né? Que você quer assim, me interessei pelo menininho da escola, e você não podia falar isso, né, dentro do contexto familiar, mesmo porque a punição era até física, né? Então, meu pai, ele era um pouquinho, né, bem Muito daquele outro, conservador. conservador naquele outro estilo de educação.
Mas a Então, questão era proteger a filha, né? Como é, se é, tivesse que guardar dentro de uma redoma, né? A é, gente entende mas aí, segura aí que eu vou falar como uma coisa era. importante hoje. Aí, somos num ciclo de 4 mulheres. Então, assim, acho que era difícil para eles também, né? 4 mulheres, assim, tudo adolescente, o corpinho se transformando, e a primeira menstruação chegando, e a gente não tinha, assim, com quem falar, porque a gente não tinha Uhum. essa intimidade com nossos pais. E Então, eu me você é um. casei, Sim. Desculpa, são quatro uhum, irmãs? 4 irmãs. Olha, e você é o quê? A mais A velha? segunda, a Segunda? segunda, Sim, sim. Então, eu me casei muito jovem naquela época, eu me casei com 18 anos. Até para sair de Uhum. casa, até para como se fosse assim, eu me casando eu vou ter outra liberdade, né? Aquela que às vezes dentro Sei. da família era difícil. E aí tudo Uhum. começou o início de um ciclo de sofrimento. Então, Olha, que história na vida, linda. na vida sexual, a questão da primeira experiência sexual, aquela questão de você ficar nu diante do outro, aquela questão de você olhar a sua vagina, mas você não conhecer a sua vagina, né? Você não enxerga a vagina. Você olha, mas você não enxerga, né? Você tem noção de quando as pessoas falam o que é um encontro sexual, mas de fato que quer experimentar um encontro sexual. Então, Uhum. assim, tudo isso foi muito conflituoso para mim. Foi uma arena de conflitos, assim, né? Então, como me tocar o meu corpo se eu aprendi que aquilo era pecado? Porque existe aquela autovigilância, né? Você está ali no seu momento de intimidade, mas é como assim, todos os seres divinos estão te olhando, né? Então, assim, Uhum. né? Isso é Isso errado. Não faz isso. acaba sendo um bloqueio, né? Um bloqueio. Para Nossa, viver o total. momento, É né? como se a gente aprendesse a demonizar o nosso corpo. É como se fosse assim, né? O corpo, ele vira um templo de pecado e não de prazer, né? E foi a partir Então, dessa experiência que você sentiu vontade, então, de estudar a terapia a sexual para sexualidade. sim, Uhum. sim. Começou. Aí, eu fiquei nesse processo dentro do relacionamento e eu fui para a faculdade. E dentro da faculdade de serviço social, eu comecei a trabalhar em algumas comunidades, algumas instituições sociais vinculadas à faculdade salesiana. E nesse grupo de mulheres das comunidades, começou-se a aparecer aquelas experiências que eu tinha de dor, de sofrimento, da falta de conhecimento, ter aquela relação com o corpo e com o prazer como eu tinha. Aí eu Sim. comecei a entender que não era só uma questão social individual. Não era só uma questão individual, era uma questão social. Então eu comecei a perceber que as falas e as reclamações e as observações eram comuns. Então eu percebi, bom, não é só eu que tenho essa limitação, são outras mulheres também. E eu comecei a me incomodar com essas questões. Que eu falei, não, vou buscar terapia. Aí fui fazer terapia na época. Terapia é tudo de bom, né? Eu falo assim, É, olha, todo mundo deveria ter a incrível oportunidade de fazer terapia. E eu fui começando a dividir, a reconfigurar a minha forma de se relacionar com o sexo, entendendo o que era meu e o que era dos meus pais, o que era da sociedade, o que era da religião, o que é da nossa cultura, porque a gente nasce dentro de uma organização social, né? E essa organização, ela já tem as suas regras ali pré-estabelecidas. E a gente já chega assim, ó, as mulheres se esperam disso dela, né? Se esperam nossa. isso dos homens, esses comportamentos social, sexual, profissional, como mãe, como pai. Então, esses papéis, eles têm as subfunções dentro delas, né? E eu falei, bom, eu acho que é com isso que eu quero trabalhar. Eu quero estudar sobre o que é sexualidade. Então, a sexualidade, ela é toda a nossa experiência de vida, desde o nosso nascimento até a nossa morte. Então, quando a gente perpassa pela vida, a nossa sexualidade, ela vai se apropriando de todo esse material que é as normas, que são as condutas, né, que são os seus valores.
E isso tudo vai interferir na forma como a gente se relaciona com a gente, com o outro e com o mundo. Então eu falei, eu quero estudar sobre isso, sobre Que esse lindo. lugar, né? Um Esse assunto lugar tão pouco explorado, é né? um pouco. Ainda hoje em dia, ainda Hoje hoje em em dia. dia, você imagina, né? Você está É, falando de 18 anos, de né? 18 Uma geração antes da ainda. geração. E aí eu vou falar, né? Aí eu quero trazer algumas questões, acho que é interessante. Aí hoje ligou uma cliente para mim e falou assim: Flaviane, eu tô desesperada. Ele falou assim: me ajuda, o que eu tenho que fazer? Eu falei: o que aconteceu? Ela, meu filho acordou, ele tem 14 anos, ele saiu do banheiro, ele tava com pênis ereto. E o que eu faço com isso? Se meu filho cresceu, eu não imaginava assim ver uma cena dessa. Percebe o despreparo de todo mundo, como se fosse assim, algo que as pessoas não fossem vivenciar, né? Como fosse, como a gente lida com a nossa mão, com o nosso braço, com a nossa perna, com o nosso rosto, é o nosso genital, né? Faz parte. Ele faz parte dessa unidade, né? Então, quando são os pais ou os educadores que não têm uma visão de você lidar de forma natural, o que você vai fazer? Você vai traumatizar esse indivíduo. Porque você vai chegar e falar assim, né? O que é isso? Você não pode ficar assim, né? Por que você tá com esse pênis ereto, duro, enfim. E isso causa um trauma nas crianças, porque as nossas experiências, geralmente, mais traumáticas e mais marcantes, onde a gente tem um grifo ali na nossa história, com o nosso corpo, começa lá na nossa fase de infância e adolescência. Então, a gente não entende que a criança, o adolescente, ele está com a cabeça de criança e adolescente lidando com uma questão dela. E o adulto com a cabeça de adulto, com todo um repertório erótico, com todo um repertório de fantasias, interferindo sobre o corpo e a construção da subjetividade desse outro. Né? E quais são as falácias disso? São as disfunções sexuais, que são inúmeras. Ansiedade, depressão, transtornos. Isso em ambos os sexos, né? A gente não Independente está do falando só gênero. de mulheres. E veja bem, quando a família não está preparada para fazer o acompanhamento do crescimento da criança, incluindo as questões sexuais, às vezes ela vai buscar informação numa fonte totalmente equivocada, e aí vem a questão da pornografia, que não tem nada a ver com a sexualidade, né? Exato. Intrínseca em cada um de nós. Né? Mais ou menos isso que Exato, acontece. perfeito. E hoje, se a escola ela não tem uma diretriz normativa que pode se falar sobre educação sexual na escola. Então, nós somos um dos piores países da América do Sul em termos de educação sexual. Se a gente fala que é o pior, um dos da América do Sul. Então, se a gente fala do quinto país, número de população do mundo, tem uma das piores educação sexual da escola. Então, a gente está falando de inúmeros adolescentes que o ano passado, a Secretaria, por exemplo, de Educação tem um órgão específico, não sei se é a CISP, CISPAP da Serra, foi um dos maiores números de adolescentes grávidas entre 13 a 17 anos. E o número de adolescentes que morrem no processo do parto, porque nem o corpo está preparado para suportar a demanda, né, do próprio parto. A mudança, então, né? Hoje o início de contato com sites pornográficos infantis está em torno de 11 anos de idade. Então, a gente tem mais de 216 sites por dia no Brasil que são desenvolvidos de sites pornôs. Nossa, por dia? Por dia. De cada 4 pessoas que acessam, 3 são do público masculino e 1 do feminino. Então, essas pessoas que começam a viciar nesses sites, elas começam a ter uma relação irreal, né, do que é uma vida sexual, do que é uma conexão com você e com o outro. E você começa a buscar performance, você começa a buscar o que é vendido ali dentro de um site pornô, né? Então, isso depois você vai para um relacionamento, para um casamento, onde é um gerador também de problemas. O site pornôs, o excesso de vídeos, eles viciam. E quando eu tenho um vício, eu tenho alterações, até alterações cognitivas e comportamentais. Né? E esses vícios, eles vão causar um circuito de prejuízos na vida social, profissional, familiar, amorosa.
Então, a gente está falando de alguns números de conflitos, né? E muitos homens hoje, o número é altíssimo de homens que se suicidam por questões de disfunção sexual, que é ligado a... Eu vejo aquele homem que tem uma ótima performance, que tem aquele pênis erétil durante muito tempo, que tem muita relação sexual, porque tem muita valorização do pênis, da penetração. E esse homem, às vezes, ele não vai ser funcional, porque ele já tem uma ansiedade, ele tem uma vida normal que é atravessado por várias situações, doenças, né? Questões de saúde, filho, escola, é financeiro. E esse pênis, às vezes, não funciona, por questões orgânicas também, né? O que esse homem faz? Tem vergonha, porque hoje o homem ele é viril, ele é, né? Ele é reforçado essa informação que ele não falha, ele não pode ser broxa. Olha só. E como que eu falo com um amigo ou com um colega que eu não tô dando conta, que meu pênis não fica duro, que eu não tenho desejo sexual, porque parece que o homem ele é uma máquina também, né? Ele sempre tem que estar pronto, ele sempre tem que estar naquele lugar ali de atender. Passou a mulher nua, nossa, eu já tô. Tem muitos homens que realmente são assim, mas tem muitos que não, porque ninguém é igual a ninguém, né? Então, quando eu não me encaixo dentro desse lugar, eu me vejo como um ser disfuncional. Disfuncional na relação, disfuncional social, né? E muitas vezes isso vai repercutir no isolamento individual, isolamento da relação, isolamento, às vezes, com o próprio grupo social, e isso vai se transformando em um enorme buraco, cheio de conflitos, ansiedade, depressão e, muitas vezes, uma situação muito ruim. Dentro da sua experiência, você entende que casais também têm tabu para conversar sobre temas, sobre a sexualidade? Mesmo sendo um casal, né? Já deixou mamãe e papai para trás, toda aquela coisa conservadora, e agora cada um dono do seu nariz, mas carregam também uma herança cultural, né? E aí eu lembrei que eu li matérias aí, acho que todos já devem ter lido, que agora na quarentena, em todos os países do mundo, né, muitos casais vêm a ter problemas, né, de relacionamento, e creio eu que principalmente, talvez, né, por questões também que tenham essa origem, já que estamos, né, passando 24 horas por dia juntos, na maioria dos casos, né? Fala um pouco pra gente sobre isso. Você levantou umas 3 questões aí, né? Primeiro, mesmo eu fazendo a passagem indo para um casamento, muitas vezes eu não faço a passagem da minha educação, da minha pedagogia conservadora que eu tive com a minha sexualidade. Aí eu venho com a minha história de vida, de mundo, junto com a história de vida e mundo do outro, né? E nem isso muitas vezes não vai se encontrar ali no contexto de intimidade. Então, assim, né? Dormir juntos não significa que eu tenho intimidade com o outro. Né? Porque intimidade é a gente estar nus diante do outro com as nossas fragilidades, com nossos medos. Né? E a gente ter segurança que a gente vai ser acolhido e a gente vai conversar, dialogar, sem ser punido e sem ser um diálogo violento. Porque tem muito essa questão de eu não quero falar porque eu não quero mostrar que eu tô frágil, que eu tenho os meus medos, que eu tenho minhas dificuldades. E isso muitas vezes vai sendo protelado durante muitos anos dentro das relações, né? E muitas vezes eu falo com o outro, mas o outro não tem nem capacidade para entender, né? Assim, como que eu vou fazer com isso? É uma construção, na verdade, né? Não é da noite pro dia, né? Aí vem mas todo momento é momento para começar, não é isso? Essa construção. Sempre. Então eu falo, primeiro passo, assim, né? Quem sou eu? Né? Como que eu me relaciono sexualmente, assim, né? Quem sou eu como amante? Quem sou eu como amado? No sentido sexual, relacional, assim, né? Como eu lido com as minhas questões? Aonde é que eu tô agarrado na minha história? Né? Porque o gozo, ele nasce no meu corpo. O gozo, ele é meu. Ele é meu orgasmo. A gente está no encontro ali na troca do outro para cada um ter o seu orgasmo dentro dessa troca. Né? O outro ele vai ser um veículo da sua excitação, mas o gozo é seu. É você que dá seu disparo. Mas como eu dou esse disparo? Né? Então, acho que é um processo de autoconhecimento que a gente tem que entender
E a gente precisa, eu acho que escutar o nosso corpo e não só a nossa cabeça. Porque se a gente vai para o corpo, a gente consegue escutar onde está, às vezes, as nossas entraves, assim, os nossos entraves. Acho que isso é uma Nossa, questão. nossa, e que questão, hein? Porque Então, a gente, mulher, né? uhum, Nós mulheres gostamos de sedução, né? E aí essa sedução é desde a hora que acorda, não é? aí tá. Esse autoconhecimento é um. Como eu levo isso para o outro? Como eu mostro para o outro como é que eu também gosto de ser seduzido? Como ele me seduz ou ela me seduz, independente de como cada um se relaciona, né? Qual a minha linguagem de amor? Qual a minha linguagem sexual, assim, né? O que é que me move? O que é que me dispara? O que é que me faz, assim, eu ter vontade de ficar com você? O que Isso que é? você está dizendo é a mulher saber que ela tem autonomia e não é um objeto a ser utilizado, né? De acordo com as Totalmente, regras que totalmente. foram ensinadas, né? Muito Exato. bom você falar isso. Então, quando eu falo assim, a autoestima, ela é poder. A nossa intimidade, ela é poder. E eu falo, o empoderamento, ele passa pela relação que você tem com o seu genital. Se você não reconhece a sua vagina, você não reconhece seu poder. Se você não reconhece o poder do seu pênis, você também não tem poder. Porque você sempre está esperando esse retorno do outro. E se não vem do outro? Se eu preciso assim do outro, tá falando, nossa, você é isso, você é aquilo outro e tal, tal, tal. Se essa voz ela não ecoa assim dentro de você, também vindo de você. Entendeu? Como é que eu faço com esse vazio, esse buraco, que também não vem do outro? Aonde eu vou? Aonde eu estou suscetível a ser caminhada, ser levada dentro das relações, quando eu não estou em mim ou comigo? Entende? Então, assim, são lugares sutis, mas são lugares de muito poder. Sexualidade é poder. Quando a gente fala de sexualidade, eu estou falando como, aonde é esse lugar que eu moro, que é meu corpo. Esse lugar onde eu habito, que é meu corpo, como é que ele funciona? São questões que a gente precisa pensar, assim. Como é o seu cheiro? Como é o seu sabor? Qual é o sabor do seu genital? Qual é o sabor, qual é o valor do som do seu prazer? Isso é um exercício que eu faço meus clientes fazerem, para eles entenderem assim, olha, quem sou eu, sexualmente falando? Olha, eu tô vendo Porque que a sala tá vibrando, tá todo mundo comentando, que bom! Muito bom, né? É um tema que então é interessante porque é pouco explorado, né? E que bom que a gente está tendo essa oportunidade de falar para, né, tantas pessoas. Desculpa te interromper, mas eu tô vendo a vibração tá ótima. então a primeira coisa que eu faço com meus clientes assim eu preciso que você se conheça, que eu preciso conversar de você. Aí o pessoal fala assim, Flaviane, é muito engraçado que eu tenho clientes que falam assim, que aí eles têm uns questionários que eu mando, eles falam assim, é difícil, são 10 perguntas que às vezes você vai ficar dias em cima daquilo ali, daquelas perguntas refletindo, porque eu quero que Interessante. você perceba assim, né? Como é que você seduz o outro? Como é que você sinaliza para o outro? Num sutil, porque eu falo assim, o orgasmo, ele é uma sensibilidade emocional. Gozo, a gente está falando de atrito físico. Orgasmo, não. Porque eu posso ter orgasmo sem tocar no meu genital. Porque o meu primeiro genital, ele tá dentro da cabeça. Eu falo, a gente tem duas vaginas, uma dentro da cabeça e uma no meio das pernas. Eu tenho dois pênis. Um pênis dentro da cabeça e um pênis no meio das pernas. Então, como é que eu faço essa ligação de um com o outro? Você pode perceber que a sua vagina, ela fala com você quando você tá bem e quando você não tá. Quando aquele sexo é bom, quando ele não é. Quando você tá numa relação por obrigação ou quando a sua vagina, ela quer estar naquele lugar. Então, mas isso é o quê? É o processo do autoconhecimento. Quando eu tenho clientes que chegam para mim com quadros disfuncionais, de vaginismo, dispareunia em níveis primários, super intensos, de dores, de, às vezes, a não aceitação do próprio contato do pênis com a vagina,
você vai entendendo toda uma história de vida e uma história como que ela aprendeu a se relacionar com ela e qual é a representação daquele outro tocando ela. Então, quando as mulheres chegam perto de mim e, por exemplo, a primeira questão que eu quero saber, qual é a visão que você tem do masculino? Quem foram os homens da sua vida? Os primeiros? Qual é a figura desse homem que você tem? Seu pai, seu irmão, seu amigo, seu primeiro relacionamento. Teve abuso? Teve assédio? Você foi respeitada? Você foi escutada? Como que era esse colo? Como foi esse carinho? Como foi o outro? Esse olhar, se a gente está falando de uma relação do feminino com o masculino, como o contrário também. Então, tudo isso vai fazer o quê? A gente vai desenvolvendo a nossa relação com o sexo. O feminino e o masculino, né? Então, tudo isso, o que a gente está falando? De sexualidade. Mas olha como que tem uma complexidade, né? Sim. Então, agora, pegando a sua segunda etapa da sua fala, pensa assim, né? Eu já não tenho uma relação legal com a minha intimidade, porque eu tenho que assumir a minha responsabilidade dentro daquela relação quando ela é boa e quando ela é ruim. Quando ela é satisfatória e quando ela não é satisfatória. Quando eu terceirizo o meu prazer, eu coloco na mão do outro essa responsabilidade que muitas vezes o outro ele pode te dar, ok? Ele pode conseguir te estimular, né? Tocar em locais, na cabeça e no corpo, que vai fazer você sim ter suas experiências. Mas como eu escolho lidar com aquela responsabilidade que me causa sofrimento e muitas vezes eu atribuo isso para o outro porque não sabe transar, porque não sabe tocar, porque não sabe lamber, porque não sabe... Ok? Ótimo. Quando eu estou numa rotina no qual eu saio para trabalhar, eu tenho minhas funções à noite, eu estudo, tenho filho, cachorro, periquito, papagaio, eu tenho tudo dentro da minha rotina... Então, eu tenho o meu tempo, ele está distribuído nessas 24 horas, né? E, às vezes, dentro dessas 24 horas, desses 1.440 minutos que eu tenho em um dia, às vezes não vai sobrar tempo mesmo para eu ter relação sexual, porque ele não entrou na minha cabeça, ele não entrou nesse espaço, porque tudo é energia, trabalhar é energia, criança é energia, o financeiro é energia, tudo, né? Sexo, então, é muita energia, né? E ok, então eu tenho... Qual era a reclamação número 1 dos casais? Assim, olha, eu não tenho tempo para namorar, eu tô trabalhando demais, excesso de trabalho, eu nunca vejo meu parceiro, e tá. Ok. E agora? Se a gente... A Agora situação a gente tem inverteu. tempo, né? Nós fomos para dentro dessa casa, primeiro, tendo que lidar com um transtorno social enorme. Além das nossas questões intrínsecas, internas, a gente ainda tem as questões externas para a gente lidar, né? E como que tá esses acordos dentro dessas relações, que quando eu fui para dentro dessa casa, com as crianças, com o parceiro, eu tinha um acordo antes que funcionava de uma forma. Com essa mudança, eu tive um outro, né? Como é que entrou a parceria da casa, o lugar do financeiro, o trabalho de cada um? Então, acabou gerando-se muita violência, porque o diálogo já não era bom antes, né? Agora, intensificou as inseguranças, os medos, isso vai encostar onde? Agora, Sexo também. Por outro lado, eu creio que tenha muitos casais que estejam vivendo luas de mel, né? Porque agora trouxeram a gente fala dos dois, experiências, né? Não, eu digo agora, na quarentena. Né? Eu vi comentários aqui, eu estou namorando muito mais, estou aproveitando, que show, parabéns. O outro já falou assim, nossa, eu não posso ver meu marido mais pela frente. Aí tem outra questão, né? Muitos vão sair melhor do que entraram. Sim. E muitos não vão sair como entraram, né? Então, assim, eu acho que foi um convite assim, do universo para a gente refletir e repensar. O que era bom, eu acho que ficou melhor. O que não era bom, eu acho que agora é a hora da gente se reorganizar. Veio à tona, né? Veio à tona e ficou inevitável enxergar. Isso. Né? E assim, eu falo, casais que se apoiam, casais que são parceiros, são bem mais felizes, são casais que assim, eles fazem sexo
na fala, eles fazem sexo no dia a dia, na parceria, porque a gente não fala do sexo físico, a gente fala do contato, assim, né, em todas as áreas da vida. Então, muitos casais, afetivamente, também vão se distanciar, e muitos casais vão se agregar, assim. Eu acho que eu nunca vendi tanto produtos eróticos como eu tô vendendo agora. Oh! Eu nunca fui tão assim, Flaviane me dá dicas, Flaviane faz isso, assim foi uma nova fase para mim também, Que legal. profissionalmente, porque eu agora estou tendo que lidar com tantos casais se separando também, muito atendimento virtual de casais se separando, e muitos também, assim, só querendo, assim, como a gente faz para melhorar ainda mais. Acho que tem de tudo, né? A gente pode marcar o X, né, na opção melhor, né? Vamos fazer como As podemos melhores melhorar, escolhas, gente. lógico. Exatamente. Queria ouvir você um pouquinho sobre, por exemplo, muitos que estão aqui têm filhos, né? E como a gente pode mudar essa realidade que você relatou da sua, e creio que seja muito comum, né, em muitos de nós. Hoje, os nossos filhos estão recebendo uma educação que vai gerar uma vida adulta diferente, ou a gente está repetindo os mesmos erros? Na sua opinião, dentro do que você conhece? Então, acho que tem muito essa dicotomia ainda na sociedade do conservadorismo com o liberalismo, sabe? Eu acho que a gente ainda está meio perdido nisso. Porque parece assim, não, mas hoje a gente está num lugar tão moderno, mas eu falo assim, olha, no consultório, nos atendimentos, e na sociedade não é isso que a gente vê, a gente que trabalha. Mas, por outro lado, também tem excesso de informações, né? Então, assim, as pessoas estão se relacionando mais cedo, cada vez mais a sexualização infantil precoce. Então, a gente vê também uma mudança, né? Mas eu acho que está tendo uma mudança de um todo na sexualidade, na forma de se relacionar, como esses arranjos de relações estão se formando, né? O compromisso com as relações estão mudando. Então, assim, há uma mudança na sociedade como um todo, né? Eu vejo também o ponto positivo e o negativo. Então, as mulheres hoje também estão tendo mais autonomia do seu prazer, do seu corpo. Nas relações também, elas estão falando, olha, não tá legal, você precisa também evoluir. Eu também quero ter o meu lugar de fala dentro da minha intimidade. Então, também vejo essa mudança. Eu vejo os homens aderindo muito mais a terapias. Assim, dos últimos 5 anos é um fenômeno para mim. Assim, tem dia que eu tenho homens, na maioria, em terapia. Buscando assim, eu quero melhorar no meu relacionamento, eu quero melhorar comigo, eu quero melhorar como um todo. Então você vê assim, tá tendo uma mudança para os homens, para mulheres e para os casais, né? Mas que evolução, que bom. Evolução. Mas as religiões, assim, tem muitas igrejas que eu participo de palestras, e eles querem que falam assim, vamos falar sobre prazer, sobre sexualidade, como os casais eles podem fortalecer as suas intimidades. Então, assim, é incrível esse trabalho social que as igrejas também têm feito, justamente para fazer o seguinte, para mim, né, que eu que vim de um lar evangélico, eu né, assim, como né, que eu já li várias vezes a Bíblia, que traz também, assim, um dos primeiros mandamentos, né, que a Bíblia traz, fortaleça primeiro dentro da sua casa, para depois você cuidar do próximo. Então, assim, antes era cuida primeiro fora, e você vivia ali, sabe, como se tudo só a espiritualidade fosse resolver, né? E muitas vezes a gente se afastava, né, da nossa responsabilidade de também a gente estar bem na nossa relação, também fazer o outro bem na relação, não só escutar o outro, você precisa ouvir a demanda do outro, né? Eu acho que a gente achar esse equilíbrio entre a minha felicidade e a felicidade do outro, eu acho que isso é fundamental para a gente conseguir estabelecer qualquer relação amorosa com quem seja. Enquanto eu estou só no meu desejo, no meu umbigo, assim, é difícil você sustentar isso. Eu acho que tem que ter a troca. Então, assim, como eu vou dentro do espaço do outro e quando eu permito o outro vir dentro do nosso também. Acho que tem um pouco disso. Então, bem trabalhada e evoluída, reflete também no sucesso profissional do casal, não é? Eu não consigo entender alguém ter uma carreira de sucesso se em casa tiver com problema, não é? Claro, eu falo, ó, relação com intimidade boa, uma relação saudável com o outro e com você é prosperidade.
Sim. Eu falo, relação com a prosperidade, você tem que estar bem com a sua sexualidade. Porque em um lugar onde você não tem prazer, um lugar onde você é reprimida o tempo inteiro, um lugar que é onde o tempo todo você é obrigada a se fechar, você não tem uma excitabilidade emocional boa. Então, assim, eu vejo isso como é um lugar que drena a nossa energia, assim, sabe? Drena, você se sente incapaz, você não se sente merecedora, porque um lugar ali que é o fundamental, ele é faltoso, né? Ele é um lugar de vazio, assim. Então, a gente tem que trabalhar a nossa sexualidade, que sexualidade é prosperidade. Eu vejo que você lida muito bem com a comunicação, né? No site, né? No Instagram, que eu te sigo, adoro, todo dia muito conteúdo, e de uma forma muito natural, sem nenhum pudor, sem nenhum, né? E eu acho isso lindo. Como você conquistou isso, esse respeito, né? Uma mulher linda, tratando de um tema ainda, né? Um pouco, né? Um pouco de Delicado, preconceito, sensível. delicado, né? Como Uhum. você conseguiu chegar nesse tom, né? De sucesso com respeito? Primeiro, eu falo com o outro como eu gosto que os outros falam comigo. Então, a questão, assim, né, é sempre de respeitar o outro. Quando eu vou escrever e falar alguma coisa, e se alguém se sentir chateado, isso me incomoda profundamente, porque eu me coloco no lugar daquela pessoa. Então, é como se a gente está falando da nossa alimentação, sabe? Porque a sexualidade é uma alimentação para nossa alma. Então, Olha que assim, né, como a lindo gente você anotar isso. como a gente seleciona um alimento que a gente vai colocar para dentro do nosso corpo, a gente precisa selecionar também as palavras que a gente escuta, o que a gente vai ler. Então, eu sempre me coloco no lugar do outro. E assim, se de uma certa forma eu consigo tocar no outro em um lugar que vai ser bom, então, assim, eu fico feliz com aquilo ali. E eu respeito integralmente qualquer história. Então, tem pessoas que chegam para mim e falam: ah, eu quero falar uma coisa com você, mas isso é bobeira. Eu falo: é a sua história. Não tem como ser bobeira. Então, assim, eu sempre respeito e não quero saber o nível social. A minha consulta é um valor para qualquer um. Pode ser de uma juíza a uma pessoa que trabalha como autônoma, o que for. Eu quero o indivíduo e a história. Eu não quero saber quem ela é. Então, quando eu vou dar cursos, palestras, no meu consultório, ai, é porque fulano, sabe, porque fulano e tal. Eu não gosto nem de saber, porque eu falo, eu quero falar para mulheres. Eu não O quero ser falar humano. para o nível social, nesse sentido de, né, de estabelecer sempre essa diferença. A única questão é, quando eu vou ministrar em uma comunidade mais carente, você vai levar um outro tipo de palavreado, uma linguagem que eu consigo ter mais, que elas entendem melhor. Então, a gente conseguir se colocar no lugar, assim, onde a gente, né, pode conseguir acompanhar ali o público. Mas eu acho que, em primeiro lugar, é o respeito ao outro. Eu tenho muito carinho pelos meus clientes e tenho muita gratidão por eles me ofertassem as histórias dele e confiarem em mim. Então, acho que é isso. A confiança, A né? confiança, Mútua. Porque você, para receber isso, é porque você ofereceu antes. Não é? Que show, parabéns, viu? Muito bom mesmo. Eu até vou falar para você, eu pensei em colocar no Stories, quem quer mandar perguntas, mas aí depois eu fiquei receosa. Gente, às vezes, não sei, né, como lidar, porque eu também, é um assunto que todos temos dificuldade, né? Como eu falei, você lida com muita naturalidade, parabéns, né? Por isso que tem tantos seguidores, né? Quem ainda não é seguidor dela, por favor, seja, porque as dicas são maravilhosas. E é muito interativo, né? Muito interativo. Você faz a pessoa pensar, faz aqueles quiz, né? Tudo isso é você mesma que alimenta ou você tem Sim. uma equipe? Não, Jura? Nossa, essa é uma curiosidade que eu tinha. Então, tem isso. Por exemplo, quando eu fui lançar o livro, aí eu tinha uma equipe ali por causa de jornal e tal, né? Sei. Mas o Instagram, eu respondo todo mundo. Eu Assim, às sei, vezes você você me demora. responde. Depois Nada, é demora, rapidinho. mas eu Que respondo as lindo. pessoas.
Então, assim, a ferramenta, a internet, eu acho que ela possibilitou, às vezes a gente tem intimidade com as pessoas que a gente nem conhece, né? Você Sim. cria um afeto, eu falo assim, a gente tem um afeto com pessoas. E assim, tem gente que fala comigo, eu tô fazendo meu aniversário, me liga ali pra me contar me passa mensagem pra me contar as coisas. E eu falo assim, a pessoa ela te importa pra vida dela, né? Uhum. Mesmo que seja através de um intercâmbio Best friend. virtual. Mas a gente tem essa relação com as pessoas, né? Então, eu acho que é por aí. E o meu pai também, assim, né? Ele é um grande homem que eu admiro muito. E ele é assim, comanda lá a igreja dele, é um homem de muita oração, ele é um homem muito religioso, sabe? Quando eu tô assim, ai, pai, eu não tô legal, ele fala, peraí que eu vou orar por você, minha filha. Então, assim, acho que a gente veio muito desse lugar. Então, por um lado, é lógico que eu trago essa história, esse recorte com a sexualidade, mas eu fui muito respeitada também, assim. Acho que meu pai sempre respeitou muita gente também. Então, é sempre aquela questão que isso não é seu, isso não te pertence, respeita o outro. Então, assim, eu Olha, acho que isso são o que a gente carrega também, né? esse dom de lidar com pessoas, né? De cuidar tão bem das pessoas, né? Que bonito você falar isso do seu pai, né? Tem. E fala um pouco do livro, dos livros. Eu tenho o último, né? Que é o Sexualidade na Ponta da Língua. Antes dele você escreveu Elas Querem, Elas Elas Devem. podem, devem. Elas podem e É. devem. Então, quando eu comecei para escrever o primeiro livro, ok. Eu comecei a fazer muito curso, eu fui para fora do país, eu fui fazer uma especialização também em São Paulo. Eu comecei a buscar o Tantra, né? Que eu sou assim, apaixonada pela Ah, que parte do legal! Tantra. Sério? O Tantra, eu acho ele incrível. A filosofia, o olhar muito a questão assim de você olhar o corpo do outro como um templo sagrado. Então, eu sempre falo assim, o cuidado da gente tocar o corpo do outro e respeitar o corpo do outro. Porque o corpo, ele é um templo de uma história, é uma vida, é tantas questões que perpassam pelo aquele corpo. E a gente tocar nele, a gente tem que ter muito cuidado. Então, é uma questão que eu falo muito sobre isso, né? Então, aí quando eu comecei a estudar mais sobre o Tantra, essas questões, eu falei, gente, eu quero escrever sobre isso, eu preciso levar para as pessoas sobre isso. Assim, era como se fosse assim, nossa, eu aprendi isso para mim, eu preciso passar isso para frente. Então eu falei, bom, acho que eu vou escrever um livro. Aí onde surgiu o primeiro livro, porque aí depois, quando eu comecei a estudar, eu dava curso, palestras, fui viajar o estado inteiro, assim, né? Sofri muito preconceito, assim, porque às vezes eu chegava na cidade, as pessoas achavam que eu era profissional do sexo, porque eu era Olha. jovem, falava sobre sexualidade, então é porque você é garota de programa, então isso eu ouvi Nossa, muito, assim, né? Então mas eu sempre tive muita clareza também de se esse lugar que eu quero entrar, eu tenho que ter estrutura para bancar ele emocionalmente, né? Então, assim, quando a pessoa ela vem e me agride, ela fala dela, ela não fala de mim. perfeito. Quando uma pessoa ela vem com falas violentas, ela tá falando da violência que ela sofreu, porque ela Sim. não me conhece, né? O Então, é mundo muito dela é o que. fala pelo comportamento, né? Exatamente, né? Isso aí. Vale Então, para todos os assuntos, né? Não isso. só o sexual. E Muito assim, bom eu já você que eu trazer. fui uma cidade aqui, né, muito próxima, que eu fui ministrar um curso em um teatro. Aí teve uma associação de mulheres do bairro que fizeram um círculo em volta do teatro, porque eu não podia entrar na cidade, porque uma mulher como eu não Mas podia estar ali, entendeu? Porque eu era uma, sei lá, uma desvirtuada, não sei o que que era a palavra dela. no fundo, um medo É, de perder o que era delas, que continua sendo delas, né? Elas que evoluam para tratar do assunto, né? e às Mas vezes o olha que medo pequeno. às vezes o maior medo da gente é a gente lidar com a gente mesmo, né? Porque Isso. eu falo assim, a gente trabalhar crenças, os nossos valores, a gente trabalhar os nossos preconceitos, dói, mexe, é desconfortável.
Eu não vejo, assim, eu que trabalho com terapia, que às vezes eu tenho que ir lá e tocar em um lugar onde o outro às vezes vai ter que lidar com aquilo. Não é simples, sabe? É angustiante você mexer com terapia, porque você vai ter que, assim, se olhar e ir de encontro com você. E quem é esse você? Porque às vezes a gente tem muitas máscaras, a gente tem muitas vestimentas que a gente tem que colocar aqui por cima, porque colocaram na gente. Eu falo aqui dentro, tem um monte de gente habitando, com as suas regras, com as suas normas, direcionando aqui o nosso comportamento, né? Então, a gente desabitar isso é um processo, às vezes, doloroso. Então, quando eu faço um trabalho, um curso, eu sempre falo, muitas vezes você não vai encontrar no primeiro momento que você está procurando. Mas o processo, ele vai ser incrível, porque é um processo de transformação, de crescimento, de ressignificação. Então, é por aí. Olha, já estão pedindo para a gente marcar a próxima live. Já estamos com pena de que o tempo é pouco. Mas então, quem está assistindo você, que está amando, eu tenho certeza, os coraçõezinhos aqui estão subindo, que é uma beleza. Como pode fazer para ter acesso à terapia, para ter acesso aos cursos que você dá? Né? Eu mesma tenho curiosidade de saber, claro, eu vejo lá, gente, pompoarismo, que legal. Será como que é? Será que é privativo? Se eu for, vão me ver? Eu acredito que todo mundo tem esse tipo de dúvida, né? De preocupação. Como é que funciona? Fala pra gente. Olha só, tem gente que eu tô rindo porque assim, né? Não tô abusando, não é isso, né? Sim, não interprete dessa forma. Mas às vezes a pessoa liga assim, Flaviane, eu vou fazer terapia sexual. A gente tem que ficar pelado? Então eu falo, não. A gente vai ficar pelado na cabeça, né? Porque a gente vai ter que tirar mesmo muitas coisas. A gente vai ter que ficar nu, né? Mas dentro da cabeça. Então, não, porque a terapia ela é um conjunto de técnicas que a gente vai fazendo um diagnóstico sobre a nossa história. E a gente, como profissional, você sabe aonde você vai ter que entrar, que você percebe assim, a pessoa não tem noção que aquele lugar ali é um lugar que muda os comportamentos, ele pode ser maléfico, ele vai ser prejudicial. Então, a gente, como profissional, a gente tem esse olhar, assim como você, dentro da sua área, né? Agora, os cursos a gente vai estar lançando, provavelmente, assim, nos próximos meses, vai ter vários cursos online. Inclusive, eu estou fazendo a gravação de vários. Justamente, assim, para alcançar aquelas pessoas que não conseguem ir até meu espaço, ou às vezes as pessoas me contratam, eu dou os cursos. Então, assim, no meu espaço, quando a gente poder se reunir, né, fisicamente... aí eu tenho vários cursos, eu falo sobre massagem, sobre o corpo, eu falo sobre sexo oral, eu falo sobre pompoarismo feminino, masculino, e tudo assim, antes das pessoas chegarem, primeiro a gente vai trabalhar toda uma conceituação, ela vai entender que eu não tô falando, porque as pessoas falam assim, nossa, vai falar sobre sexo oral? Eu falo assim, gente, quando a gente fala de sexo oral, a gente está falando de uma preliminar que envolve, é uma entrega, são corpos. A gente fala de tantas coisas que a pessoa fala, gente, eu nunca imaginava, assim. É a gente olhar esse lugar como um lugar saudável, um lugar de saúde, um lugar de paz, né? De sagrado. Então, é por esse lugar que eu levo, assim, né, todos os meus cursos. Por causa de muito estudo, né? São 18 anos também, né? Assim, então, a gente acaba... colecionando um pouquinho de experiências. No meu Instagram, eu tenho as informações que eu passo da venda dos livros, tudo direitinho, assim. A gente entrega, a gente posta, assim. O Brasil já foi até para fora do país, já, meu livro. Oh, que legal, que show, parabéns. Legal, né? Então, é isso. Muito bom. Eu falo no livro, o segundo livro, então... eu peguei o primeiro capítulo, eu trabalhei um pouco sobre o desenvolvimento um pouco da nossa história, né, da sexualidade, para entender, assim, como que a gente, socialmente, homens e mulheres, nós fomos educados sobre essa pedagogia conservadora que envolve a sexualidade. Porque a ditadura, ela tá para o feminino e para o masculino, né? Porém, elas estão organizadas de forma diferente. E cada um coleciona os seus problemas de forma diferente. Ali, ó, falando que o livro é... Tatiane falando que o livro é maravilhoso. Obrigada, Tatiane. É mesmo. Aí, a partir do segundo capítulo, o bicho começa a pegar, entendeu?
Porque eu falo, como eu posso melhorar essa relação comigo, com a minha intimidade, eu fazer esse sexo ser mais criativo. Então, eu vou dando condições ali do outro, né, criar várias formas dela poder interagir melhor com o corpo dela e com o do outro. E foi isso, assim, né? Eu já tô pensando no terceiro. Oh, que bom! Aí eu vou, assim, né? Que eu tenho, assim, a gente não para. E Sim, é isso. muito bom mesmo. Você falou logo no início da questão da educação nas escolas, Uhum, né, da educação sexual, que é muito precária. Mas uhum. você vê algum movimento a nível local ou nacional de um avanço nesse sentido para ajudar? Sempre olhando assim, como as próximas gerações vão ter uma realidade melhorada, né? Eu acho que a gente tem a obrigação de fazer isso, na verdade, não repetir os erros, mas você vê algum avanço nesse sentido ou Então, não? assim, né? A gente tem uma política hoje nesse sentido muito conservadora, né? Então, é como se, assim, a sexualidade na escola é vista como incitar o jovem a Ah, ter sim. relação sexual, né? E a gente sabe, já é comprovado que conhecimento ela é proteção, porque como uma criança ela é educada para ela conseguir perceber o que é um carinho, o que é um abuso. Onde a gente aprende isso? Um toque, quando ele é um toque carinhoso e quando ele é um toque abusivo. Quando a gente fala assim, a adolescente tem camisinha para todo mundo, mas as pessoas não usam camisinha. Então, como essas pessoas não estão conseguindo lidar com isso? Então, está tendo falha na comunicação com esse jovem. Né? Então, eu Exatamente. acho que é como a gente tem que trabalhar com esses jovens. Eu ministro palestra em escolas e às vezes eu pego cada pergunta que eu falo assim, aonde estão esses pais, aonde estão esses professores, que são crianças, esses dias, adolescentes que eu estava numa escola com eles estavam usando óleo industrial como lubrificante. Meu Deus. Então, assim, né? Já colocando a saúde em risco, assim, a saúde em todos os sentidos, né? Sim. Então, é falta de orientação. Então, falar não é incitar de forma negativa, é incitar a proteção. É você saber botar os limites, você não precisar de fazer o que você não está com vontade só para agradar o outro. Então, é uma educação, né? Quando a gente fala educação em sexualidade, é algo assim que tem aspectos extremamente importantes que o indivíduo ele precisa saber. E às vezes é isso aí, né, que a gente vê. Eu não sei se tem muita expectativa a curto prazo, não. É uma pena, né? Mas vamos nós, dentro do alcance que temos, fazendo a nossa parte, A gente, né, vai né? fazendo, cada um Isso, fazendo e sua aí, parte. Eu sempre falo assim, todos nós temos a nossa responsabilidade. Nos cursos eu sempre falo, como que você vai lidar com esse tema com seu filho, como você vai lidar com esse tema, né, quando aparecer, que foi aquela mãe hoje que eu tive que fazer toda uma orientação, né? Isso é normal, isso vai acontecer daqui para frente. Você tem que desenvolver uma intimidade com o seu filho, e não um afastamento, e não colocar ele num lugar como se ele fosse uma normal, né? é Ele fosse verdade. doente, o corpo está reagindo daquela forma. É orientação. Que a É isso. criança encontre nos pais a Uhum. fonte de De informação quando segurança. ele precisar, né? E não Isso. ter receio de ser censurado por qualquer reação que Uhum. ele venha a ter. Olha, Isso aí. que bênção, que presente. Muito feliz de você ter participado comigo aqui, com essa sala que ficou cheia e todo mundo vibrando e mandando coraçãozinho. Podemos marcar outra logo, só logo Vamos você marcar. possa. Tô E eu junto. gostei da ideia dos cursos online, né? Aí o Up Uhum. Evolution tem como É. premissa cuidar da evolução do ser humano, e inclusive na área sexual, porque nós temos a roda da vida, né? Quem é, né, coach sabe da roda Claro. da vida, e a gente, para ser pleno e feliz, a gente precisa estar bem em todas as áreas. Não dá para ignorar nenhuma delas, elas se complementam para Uhum. ter aquela roda robusta, né, rodando a Uhum. toda velocidade, né? Então, gente, olha, agradeço a todos que participaram. Flaviane, muito obrigada. Deus te abençoe por essa trajetória linda, a seus pais Uhum. também, a sua família, e que Uhum. a gente possa mudar a Uhum. realidade a partir de nós.
já que Exato. talvez isso não venha, né, de forma oficial, mas eu acredito muito que Uhum. cada um tem a sua participação, né? Claro. Muito obrigada. Você foi muito feliz de falar do encontro, né, de cada um nesse momento Uhum. que a gente está tendo e são descobertas em todos os sentidos, né? Que a gente Uhum. possa aproveitar essa quarentena para deixar vir o melhor de nós, É, né? exato. Eu que agradeço pelo convite, estou à disposição quando você quiser marcar, é só a gente se organizar. Sim, E a sim, pergunta que eu quero deixar, assim como uma reflexão, é: sim. nós temos hora de chegada aqui na Terra, nós não temos hora da partida. Então, como é que você tem feito com as horas que te restam, que a gente não sabe quando vai Pois ser, é. né? Então a gente tem que fazer a diferença hoje, a gente tem que ser feliz hoje, a gente precisa aceitar o nosso corpo, olhar para nossas dificuldades e saber como a gente pode melhorar sempre. E Sim. então, se você escolheu alguém para estar na sua vida, a gente não dá só amor ao outro, a gente tem que colocar amor na nossa relação, a relação com a gente e a relação com o outro. Que esse aí sim é o que nos fortalece para a nossa caminhada aqui na Terra. E que É a isso. gente faça muito bom uso desse Sim, presente que é a vida que a gente tem, assim. não Eu amo, é? Um adoro. beijo para todos vocês. Obrigada. Temos um minuto. Vamos fazer uma selfie? Todo mundo Vamos faz fazer a selfie, selfie, posta? gente. Vamos fazer Vamos. selfie. Faz selfie aí pra gente, vocês vão Então mandando vamos. também. Gente, tira aí e manda. Por favor. Gente, obrigada Oi? a todos vocês. Fiquem Ai, você fez ligados. meu negócio. Sigam a Flaviane Gente. Brandenberg, sigam a You Up Evolution e a gente marca logo, logo uma nova live. Uhum. Combinado? A Cibele, é tanta gente incrível aqui, né? Não dá pra gente falar o Não nome de todo é? mundo Você porque já viu? Depois eu vou ler passou. todos os A comentários, são Tatiana, a muito fofos. Lúcia. Ai, gente, muita gratidão, tá? Que vocês fiquem bem, se cuidam, se amem, né? Cuida dessa casa onde vocês moram, que é o corpo de vocês e a Isso. cabeça também. Bons Olha, alimentos que a gente vamos. tem que colocar, né, pra dentro. Muito obrigada e gratidão, tá? Pra Amém. todos. Obrigada a você, querida. Um beijo, ó.